TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 28 de novembro. Hoje daremos destaque ao relatório da localidade 24 de maio para a prevenção e redução de desastres. Vamos conversar com a promotora Denise Tarim sobre o assunto. E nesta terça-feira, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9. Dados do Boletim Infogripe apontaram alta de casos de Covid-19 em todos os estados brasileiros. E a Defesa Civil Nacional reconhece a situação de emergência em mais 17 municípios do país. Notícia e informação na retomada da normalidade e no entendimento das ações necessárias para Petrópolis. Eu sou o Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, uma ótima semana para você que está nos acompanhando. E nós vamos mais uma vez torcer pela nossa seleção brasileira. O jogo começou neste momento, 1 da tarde, mas nós vamos abordar outros temas aqui no programa de hoje. E, infelizmente, começamos com uma notícia não muito boa. O Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou alta de casos de Covid-19 em todos os estados brasileiros. No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba, esse crescimento se destaca e é mais acentuado até o momento. Referente à Semana Epidemiológica 46, que compreende o período entre 13 e 19 de novembro, a análise tem como base dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 21 de novembro. O estudo destaca que cada vez mais estados apontam para o aumento de casos graves de Covid-19, que começou a partir do final de outubro e início de novembro. Na tendência de longo prazo, que compreende as últimas 6 semanas, 15 das 27 unidades federativas estão com esse cenário. Esse sinal pode ser encontrado principalmente entre a população adulta e nas faixas etárias acima de 60 anos. Devido ao claro cenário de aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave e Covid-19, o pesquisador Marcelo Gomes defende a importância de medidas de proteção, como a retomada do uso de máscaras, adequadas em situações de maior exposição, como transporte público, locais fechados ou mal ventilados, aglomerações e nas unidades de saúde. Além disso, estar com a vacinação em dia é fundamental para diminuir o risco de agravamento da doença. A gente vê aí mais uma vez, novamente, a Covid-19 registrando alta de casos, a preocupação. A gente tem batido aqui no Correio Petropolitano nessa tecla dos cuidados em relação à pandemia. Não acabou, os casos continuam crescendo no país, volta de máscaras, enfim. É necessário, mais uma vez a gente recomenda, a vacinação é extremamente importante, não para combater o número de casos. A gente lembra que a vacina não combate os casos, mas os casos graves. Você ter algum sintoma grave, é fundamental que para isso o seu ciclo vacinal esteja em dia. Procure uma unidade básica de saúde, procure um posto de saúde, um centro de saúde para você realizar essa imunização contra a Covid de Petrópolis, inclusive contra a Covid-19. Inclusive, em Petrópolis, a Prefeitura recebeu novos lotes da vacina, foram mais de 9 mil doses. Para você que ainda não completou seu ciclo vacinal, busque um ponto aí de saúde para realizar essa imunização. Olha, a Defesa Civil Nacional reconheceu na última quinta-feira a situação de emergência em mais 17 cidades do país atingidas por desastres naturais. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União.
11 cidades passaram por um período de estiagem: Atalaia do Norte, Manaquiri e Tefé no Amazonas, Itiúba na Bahia, Milhã e Potiretama no Ceará, Água Branca e Cacimbas na Paraíba, Cedro em Pernambuco, Curral Novo do Piauí no Piauí e Boa Saúde no Rio Grande do Norte. Já as cidades de Aiuaba no Ceará e Santo Antônio no Rio Grande do Norte enfrentam a seca, que é uma ausência de chuvas ainda mais longa do que a estiagem. Os municípios de Presidente Bernardes em Minas Gerais e Laje do Muriaé no Rio de Janeiro foram atingidos por queda de granizo. No Paraná, Mauá da Serra registrou vendaval, enquanto Monte Carlo, em Santa Catarina, sofreu com enxurradas. As cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada. As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A gente tem notado aí a grande preocupação em relação principalmente ao período de chuvas que está chegando. Dia 21 de dezembro é iniciado o verão. Em Petrópolis a gente vê que as chuvas já causam um pânico muito grande na cidade. A gente conversou na semana passada com o Fred Procópio sobre a comissão em relação à retomada da cidade, as ações que ainda faltam ser adotadas. São mais de 90 pontos que ainda precisam de intervenção. Alguns não existe nem a empresa que vai ser responsável por esses pontos. Hoje vamos falar sobre esse relatório na localidade da 24 de Maio, que engloba todo um entorno ali, são mais de 4 mil moradores da região, ou seja, ainda preocupa muito e as ações devem ser tomadas agora, nesse momento. Na verdade, já deveriam ter sido tomadas, mas a gente tem que bater de novo nesse ponto de que é necessário realizar essas intervenções de maneira imediata, com a limpeza dos bueiros, com a contenção de encostas, com os abrigos para as famílias em casos de emergência e, lógico, com treinamento, com preparação para que a população saiba como agir em períodos, em situações de emergência. Mudando de assunto, o Banco Safra anunciou essa semana a compra do conglomerado financeiro Alfa pelo valor de R$1 bilhão. O anúncio da aquisição foi feito em conjunto pelas duas instituições que estão entre as mais tradicionais do país. Com quase 100 anos de história, o conglomerado financeiro Alfa teve origem com o Banco Lavoura de Minas Gerais, que foi criado em 1925 e posteriormente renomeado para Banco Real na década de 1970. Após a venda do Banco Real ao ABN AMRO em 1998, o banqueiro Aloísio de Andrade Faria, falecido em 2020, criou o conglomerado financeiro Alfa para fornecer serviços financeiros e de seguro. Já o Banco Safra, que é parte do grupo J Safra, um dos maiores bancos privados do Brasil, com mais de 180 anos e presente em 27 países, o banco tem 10.500 funcionários e atuação nos segmentos de pessoa física e jurídica. A instituição possui patrimônio líquido de 15,5 bilhões de reais, um total de ativos de 270 bilhões e recursos captados e administrados de 300 bilhões de reais. No comunicado da operação, David Safra disse que, abre aspas, a transação é um marco na história do banco no Brasil. Serão beneficiados clientes, funcionários e acionistas do conglomerado financeiro Alfa e do Banco Safra. Compartilhamos valores, visão de longo prazo e paixão por trabalhar. Isso nos dá enorme confiança na sintonia e sucesso dessa operação, fecha aspas. Também em nota, o presidente do Banco Safra, Silvio de Carvalho, disse que a aquisição da marca, abre aspas, marca um novo capítulo da nossa história, combinando nossa tradição secular de segurança com empreendedorismo e foco na busca por resultados, fecha aspas. O CEO do conglomerado financeiro Alfa, Fábio Amorosino, classificou a compra como uma transação histórica no mercado financeiro brasileiro. E veja só, a tarifa de energia elétrica deve subir 5,6% em 2023, de acordo com a ANEEL. 7 distribuidores de energia devem registrar aumento no serviço.
A projeção da agência é que no próximo ano, 7 distribuidoras tenham reajuste superior a 10%, 15 distribuidoras reajuste entre 5% e 10% e 17 distribuidoras com reajustes entre 0% e 5%. No relatório apresentado durante a reunião com o grupo de transição, a ANEEL destacou que os percentuais de reajuste dependem de premissas que podem ser alteradas até a homologação dos processos tarifários. No encontro com o grupo de Minas e Energia, foram abordados ainda temas como a abertura do mercado livre, a evolução das tarifas, a qualidade do serviço, questões relativas à tarifa social, universalização, qualidade do serviço e satisfação do usuário. E a Caixa Econômica Federal realiza amanhã, terça-feira, o pagamento do Auxílio Brasil para os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9. A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira, 29 de novembro, a parcela de novembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 9. Esta é a quarta parcela com valor mínimo de R$ 600, que vai vigorar até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. A menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada, o valor mínimo do Auxílio Brasil volta a R$ 400 em janeiro. No último dia 16, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entregou o PEC ao Congresso, prevendo exceção de R$ 175 bilhões no teto federal de gastos, que permitiria a manutenção do valor de R$ 600 e o pagamento de R$ 150 extras a famílias com crianças de até 6 anos. O programa voltaria a se chamar Bolsa Família. A emenda constitucional aprovada em julho liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários subiu para 20 milhões neste semestre. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos últimos 10 dias úteis do mês. O beneficiário poderá consultar as informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. É preciso então ficar atento aí, baixe o aplicativo do Caixa Tem ou então do Auxílio Brasil para você ter aí toda esse detalhamento em relação aos pagamentos. Vale lembrar que o cronograma segue até o dia 30 de novembro, ou seja, até essa quarta-feira, que é quando os beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 0 recebem a sua parcela. E a gente muda de assunto porque foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para o concurso público para a CONDEP. As inscrições devem ser realizadas até o dia 8 de janeiro de 2023. A Prefeitura de Petrópolis anuncia a realização do processo seletivo para a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, CONDEP, um dos concursos mais esperados no município. O edital para a validação do certame foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 24 de novembro. As inscrições vão estar abertas a partir de segunda-feira e seguem até o dia 8 de janeiro de 2023. Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis para consulta na página da organizadora do processo seletivo, Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação, INQC, que pode ser acessada através do site inqc.org.br. Serão ao todo 503 vagas para contratação imediata e existe previsão de cadastro reserva para mais de 2.000 vagas. Os salários variam entre R$ 1.306,35 e R$ 8.686,87 mais benefícios. O processo seletivo terá vagas disponíveis para nível fundamental incompleto, fundamental, médio e superior. A taxa de participação é de R$ 35,00 para nível fundamental incompleto, R$ 45,00 para nível fundamental, R$ 75,00 para nível médio e R$ 95,00 para nível superior. Os pedidos de isenção podem ser feitos até o dia 27 de novembro, às 23h59. A gente faz um rápido intervalo. Lembro a você que o nosso jornal Correio Petropolitano está em todas as nossas plataformas. No nosso site tvc16.com, além de conferir a programação, você confere também tudo que é informação no nosso estado, na nossa área de cobertura e, claro, na cidade. Além disso, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, você também confere a nossa programação. E, claro, no nosso canal do YouTube, TVC16, além de conferir a programação ao vivo, você também consegue rever aquele programa especial que você perdeu. Vale lembrar que o nosso jornal Correio Petropolitano está nas bancas. Se você ainda não adquiriu o seu,
vá até uma banca próximo da sua residência e pegue o seu jornal Correio Petropolitano. Além disso, temos o nosso novo jornal Correio Sul Fluminense. Para você dessa região, também adquira o seu jornal. Muita informação de qualidade e compromisso junto com você, população do Sul Fluminense aqui do estado. Correio da Manhã aí, abrindo portas em todo o estado do Rio de Janeiro. Para você que está nos acompanhando, a gente faz um rápido intervalo. Lembra você que a gente vai voltar para trazer destaque. Vamos conversar com a promotora do Ministério Público, Denise Tarim, sobre esse relatório da 24 de maio em relação às ações de retomada também na região. A gente volta já. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O amor que eu levo na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o amor que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus. Amor é o nosso jeito de ser e ensinar. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Hoje nós vamos conversar com Denise Tarim, que é promotora de justiça, vai conversar aqui com a gente sobre as ações aqui de Petrópolis, a atuação do Ministério Público e, claro, também sobre o plano de regularização fundiária da cidade. Denise, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui no nosso programa. Queria que a primeira coisa que você falasse com a gente o que é esse plano, qual que é a necessidade dele e como que ele foi idealizado? Olha, falar do plano de regularização fundiária plena, né, da 24 de maio, primeiro a gente precisamos falar em que contexto nós estamos, né? Petrópolis, nesse ano de 2022, fevereiro e março, sofreu duras perdas, né? Duras perdas não só da vida humana, né, patrimonial, mas também perdas no sentido de muitos trabalhos que já foram realizados anteriormente e que nós não podemos permitir que volte, né, à estaca inicial. Então, o projeto que nós estamos tanto buscando, ele está ligado a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2016, né? Os réus são o Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual, né, de Terras,
o município de Petrópolis e a concessionária Águas do Imperador. Esses são os 4 réus dessa ação e o que visa, né, esse projeto de regularização fundiária plena é que as áreas de interesse social, e aí especificamente a gente vai falar da 24 de maio, né, essas áreas tiveram um processo, né, de ocupação por moradias que ele não observou, né, as características geográficas, geológicas e hidrológicas do território, né? Então, houve todo um processo natural, até mesmo da 24 a gente está fazendo, buscando, né? Estamos fazendo uma pesquisa para entender essa origem desse processo da ocupação humana. Chegamos a uma das moradoras mais antigas, que tem mais de 80 anos, que diz que sempre morou ali, né? Então, para a gente isso é interessante, é identificar minimamente que pelo menos há 80 anos houve, né, esse processo de ocupação, hoje consolidada da 24 de maio, e também ali até pela sua, né, similitude regional e características geológicas à comunidade 1º de maio. Então, o que é isso? Simplesmente não é entregar, né, um título de propriedade. Até mesmo eu já faço um parênteses aqui, que com os desastres de 2022, no Morro do Estado, pelo menos 5 casas foram destruídas, não obstante seus donos tivessem o título de propriedade, né? Então, entender regularização fundiária como a entrega de um documento, como uma regularização da área, né, é pensar de forma muito estrita e que não atende, né, aos direitos, às necessidades e os anseios da população. Isso já é ponto. Quando você fala da regularização fundiária plena, nós temos que primeiro ter um ideal, né? É um diagnóstico ambiental, é um diagnóstico social, né? É um diagnóstico geológico, porque tem lugares que não podem ser habitados, né? Eles precisam sim ser renaturalizados. E é justamente nesse momento que nós estamos, né, nessa luta, porque quando a gente percebe que o Ministério Público entra com ação, que o juiz determina a realização e a entrega do projeto, e mesmo quase 6 meses depois, nós ainda não obtivemos o projeto nas nossas mãos. Até porque, se não me engano, ele foi feito em abril, né? Exatamente. Eles tinham um prazo curto. 45 dias úteis, a partir do dia 6 de abril. Então, o que nos leva, porque como são dias úteis, fazer essa contagem até junho, mais ou menos. E nós estamos em novembro, né? E não recebemos ainda o projeto. Então, o que aconteceu? Interessa para o Ministério Público cobrança de multa por desobediência, né? Inclusive, a doutora Zilda já levou também a promotora Flávia, que é da área criminal, em busca do descumprimento de uma decisão judicial. É ou não crime de desobediência? Nós precisamos ter, né, dentro do nosso leque de opções, buscas de responsabilização do gestor. O que nós não podemos simplesmente ficar sempre no papel de quem espera. Então, quem não quer ficar nesse papel de espera é a própria sociedade. Então, houve um movimento social de mobilização, não só dos moradores, mas também dos integrantes da Rede Serra, né, que é um grupo de profissionais e de moradores, mais de 100 integrantes, foram 5 arquitetos, um engenheiro, uma psicóloga, uma historiadora e também com o apoio de uma estudante de arquitetura que mora na 24 de maio. Então, esse grupo de pessoas, né, eles se debruçaram inúmeras visitas na 24 e apresentaram as diretrizes para o termo de referência para o projeto. E aí, sabe, Richard, que é interessante é que o juiz, né, o Dr. Jorge Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, já tinha determinado a participação da comunidade desde o primeiro momento, né? Então, deveria ser entregue, né, uma cópia desse projeto, uma cópia dos estudos, para que a comunidade também tivesse uma participação ativa. Porque, efetivamente, projetos, relatórios feitos, né, em consultores ou mesmo em funcionários públicos, por funcionários públicos, sem a participação da comunidade, o que a gente vê na nossa realidade, no nosso histórico, é uma não
efetividade, é a não realização e o que nós chamamos a perda de uma oportunidade. Exatamente é o que eu ia comentar, porque quando você tem a população integrada nesses projetos, é aquela população que vivencia aquele espaço, que conhece aquele período chuvoso, que de alguma forma já conviveu com outros tipos de tragédia, com possivelmente deslizamentos que não foram tão graves. Ou seja, você trazer a população para dentro desse estudo traz de alguma forma uma segurança, uma assertividade muito maior do que se a população fosse deixada de lado. Sem dúvidas, é o que nós chamamos, juntar o conhecimento técnico e científico com os saberes comunitários. Isso é uma mudança também, isso é uma inovação social, né? Aquilo que a gente estava falando, acabou o tempo em que a sociedade civil como um todo, as comunidades, as organizações sociais vão ficar à espera do poder público, né? Então, esse processo todo, é um processo de você sair da democracia representativa para uma democracia participativa, né? Então, o Petrópolis hoje vive esse processo também de não esquecimento, né? É uma tomada de decisão da sociedade também, né? Anos após anos, aquilo que a gente conversava, né? Petrópolis atualmente é o município fluminense em maior vulnerabilidade, inclusive em estágio de desastre, não atingiu ainda a normalidade, o decreto de calamidade pública ainda está vigente, nos últimos 5 anos foram 5 desastres, então nós temos que falar sobre o quê? Essa é a minha pergunta, né? Denise, pergunto para você, quais ações, o que esse estudo, então, por exemplo, de regularização fundiária, ele vai englobar, até porque a região ali como um todo engloba outras questões, outras ruas, o entorno ali também, e aí de alguma forma essa parte da população também é impactada, né? Sem dúvidas, esse é um ponto fundamental da participação, né? Nós sabemos que o território não vai ter a capacidade, em razão da sua estrutura geológica, de contemplar todas, né, as moradias. No censo de 2010, foi estabelecido como um marco, né, que a 24, isso 2010, teria 4.310 habitantes. Hoje, 12 anos depois, a gente ainda está aguardando, né, o censo de 2022, com certeza é outra realidade, né? Então, o que nós vimos e o que a gente acompanha no histórico de desastres na 24 de maio, vai ter que ser feito um novo desenho daquele processo de ocupação. Na 24, né, na 1º de maio, também no Morro do Estado. Esse é o processo, esse é o primeiro momento, é o que nós estamos aguardando. Que esse diagnóstico, para a regularização acontecer e que ela seja plena, a gente precisa, né, adequar geograficamente o território, que as casas tenham condições de habitabilidade e de segurança, que haja uma renaturalização daqueles espaços que já estão degradados. E o que é fundamental, sabemos que algumas casas vão ter que ser, né, realocadas. E esse debate também é fundamental que se aconteça. Sabemos todos que é uma ocupação consolidada, ativa, e ela tem toda uma referência, né, com o centro de Petrópolis, com o 1º distrito. Então, isso também é um ponto forte. Você tem a entrada da 24 de maio na subida da Rua Tereza. Exatamente. Então, nesse processo, né, a ouvir a comunidade, essa escuta qualificada da comunidade, convergindo, como a gente está falando, esses saberes comunitários com o conhecimento técnico, vai também levar a um outro debate, que é também a legislação vigente, a lei de uso parcelamento do solo, o plano diretor, né? Como trabalhar esse pensamento, mudando essa percepção de que viver em Petrópolis é ter percepção de risco. Essa também é uma outra mudança, né, na mentalidade de quem vive em Petrópolis. Conhecer os riscos, saber conviver com os riscos e estar preparado quando o risco se mostra um impacto que exige daqueles que vivem nessas áreas um outro tipo de conhecimento. E pergunto para você então, Denise, além da 24 de maio, eu sei que o nosso foco é ele,
mas o Ministério Público foi em diversas localidades durante todo esse período de retomada, vamos dizer assim, da cidade. Ainda falta muito para acontecer, a gente sabe. Que outros pontos, por exemplo, também são muito frágeis hoje em dia, e é o que inclusive a gente conversou até há pouco tempo atrás com o Hélito, que é morador lá da Francisco Scali, na famosa Rua do Túnel, e às vezes são ações que deveriam ter sido adotadas anos atrás, ou seja, é um trabalho que de fato vai levar um tempo para ser realizado, e até talvez por isso essa necessidade de que a população ela tenha essa informação, essa orientação de que onde ela mora é um local que ela precisa ter um treinamento, que ela vai de fato necessitar de uma sirene, por exemplo, de um núcleo como de comunitário da Defesa Civil, no DEC, porque são trabalhos muito extensos e que obviamente vão levar ali um período para serem realizados e adotados, né? Sem dúvidas. Ações propostas todo o Alto da Serra, né? Vila Felipe, Chácara Flora, Lopes Trovão. Existe ação do MP para cada uma, né, dessas ocupações que hoje estão consolidadas de interesse social. Agora, não tem como simplesmente o que foi feito no passado, inclusive pelo próprio ITERJ, né, de se dar a titulação. Porque você dá também não só o título de propriedade, você também chancela, né, um sentimento de morar seguro, porque isso é o que estabelece a Constituição da República. Sim. Então, as pessoas permanecem sem ter a percepção de que forma aquele morar, né, de que forma as exigências com a proximidade do período crítico das chuvas de verão, como, né, as pessoas vão conviver. E o que é importante, um dos outros, o Morro dos Anjos, né, no Caxambu também é contemplada por uma ação própria, diversos locais, né, inclusive os locais que foram, né, afetados pelo desastre de 2022, a grande maioria já tem ação proposta. E pergunto para você aí, voltando a essa região da 24 de maio, até porque ainda existem pontos muito críticos. Sim. Lá, né? São 90 pontos, se não me engano, que são muito críticos e que engloba ali uma quantidade enorme de moradores. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A 24 por isso que, né, eu estou aqui mais festejando a posição, né, da sociedade como um todo, dos moradores, desses técnicos voluntários, porque sexta-feira, agora passada, né, foi feita uma reunião com a doutora Zilda, promotora, inclusive, que coordena todo esse trabalho, e foi entregue esse estudo, né? Porque a comunidade ela não está mais aguardando, ela não está mais se conformando em continuar a viver nessa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a apresentação desses estudos, e vamos ver agora, né, qual vai ser a decisão da Justiça ou da responsabilização criminal pelos gestores que não cumpriram o seu papel, né, em busca de multa, alguma coisa, né, para que a população tenha respeitado o seu direito também e de crer nas instituições. O Ministério Público faz o papel dele, né, a magistratura, o Poder Judiciário cumpre o papel dele, e ficamos todos aguardando o quê? Que as próximas chuvas acabem de fazer, né, aquilo que se iniciaram no início de 2022. É algo que não podemos mais permitir, e penso, e eu gosto muito, sabe, o economista Eduardo Gianetti tem o paradoxo do brasileiro, e eu gosto muito porque ele diz assim: embora todos nós, né, mais ou menos, embora todos nós sejamos contra tudo isso que está aí, né, o mar negro da nossa política, né, a estratégia política de condução, não obstante todas as ações, todas as instituições, nós acabamos vendo que isso tudo, fazemos parte disso tudo, né? Então, essa mudança de posição, se encontrar enquanto cidadão, né, buscando e tendo essa percepção de que as melhorias são para todos. Uma cidade resiliente é uma cidade que, antes de tudo, se enxerga. E Petrópolis precisa se enxergar. Denise, você comentou um ponto que eu acho que é interessante a gente debater, que é o seguinte: a gente conversou até durante o período de 6 meses, quando completou
das tragédias, e há pouco tempo atrás aqui no Correio Petropolitano Debate, sobre a característica do relevo de Petrópolis, né? Sobre essa característica geológica de Petrópolis, que são vales, tradicionalmente tem, né, a sua cobertura vegetativa, e que por baixo tem essas rochas, e com esse grande impacto de chuvas, né, de construções irregulares, enfim, você tem como consequência as tragédias do que aconteceu aqui em Petrópolis. O quanto se faz necessário ter um olhar, e aí pode englobar tanto a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tanto do município quanto do Estado, para uma análise mais técnica, e aí fazendo esse trabalho também junto com os moradores, né, essa integração entre eles, para de fato mapear não só esses locais que foram atingidos, mas outras regiões também, até porque a gente sabe que por essa característica de relevo, chuvas fortes podem vir e outras localidades podem ser afetadas. Sem dúvidas. Primeiro ponto que eu vou aqui dar um destaque, né? É por que as pessoas vivem geralmente nos topos do morro ou próximo, né, a recursos hídricos, em razão da necessidade de água. É aí onde tem água, né? Então, quando a gente fala desse mapa de Petrópolis, né, as ocupações nas áreas com grande declividade é porque ali se encontram as áreas de manancial. Então, como não foi reservado, né, com uma política habitacional voltada à coletividade, né, como um todo, sempre que a gente pensa e a gente observa é que não há falta de habitação, né, para médio e alto padrão. Mas para a comunidade como um todo, as pessoas dentro da necessidade de morar, e muitas vezes, isso já sem sombra de dúvidas posso dizer, que houve um histórico na cidade também de incentivo a ocupações irregulares, porque ali também era um espaço, né, de política partidária. Então, isso, quando eu fui promotora do meio ambiente em Petrópolis, de 1995 a 2005, nós tivemos a possibilidade de fazer inúmeras investigações que mostravam ocupações em locais de risco como uma prática de política partidária. Então, isso é algo realmente nefasto para o processo ocupacional em Petrópolis. Então, compreendendo isso e a necessidade de morar, né, que as pessoas precisam viver, compreender como que nós vamos organizar o espaço. E como eu disse a você anteriormente, nós estamos nessa fase preparatória, mas já em 2023 a gente já vai iniciar esse processo, esse questionamento mesmo do processo de ocupação do território em Petrópolis, né? É importante, é fundamental que o poder público municipal, e aí não só a questão da defesa civil, porque quando a gente vai da proteção já é algo que já está consolidado, nós temos uma secretaria de planejamento. De obras, enfim. É importante esse contexto municipal se integrar, né? E, fundamentalmente, também fazer com que a política nacional de proteção e defesa civil se instale no estado do Rio de Janeiro. Não que em outros estados da federação isso já seja uma realidade, mas nós temos aí, assim como o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema de Defesa Civil ele é nacional. Ele exige para que funcione que princípios como colaboração, solidariedade, integração, ele exista. E para isso tem que ter articulação entre as três esferas de poder. Exemplo, hoje vai ter a primeira reunião do Conselho Municipal de Defesa Civil. É uma luta desde quando eu era promotora. Né? E finalmente, com os desastres, houve uma sensibilização maior do poder público, então hoje nós temos Conselho Municipal de Defesa Civil e Fundo de Defesa Civil. Sem isso, não há repasse de verba para a prevenção. Só vai ter repasse de verba quando o desastre acontecer. Então, essa questão de nós começarmos a pensar antes é o preventivo. Eu pergunto até para você também, por exemplo, seriam ações, por exemplo, na educação já logo cedo, de alguma forma poderiam impactar para um futuro melhor e com mais segurança para Petrópolis, e aí obviamente isso poderia ser até expandido para o estado, enfim,
de mostrar de fato essas ações, esses riscos. A gente sabe que durante a aula de geografia existem lá, não jogue lixo nas encostas, isso é perigoso, mas de alguma forma mostrar de fato a necessidade do cuidado dessas regiões e obviamente não habitação por conta dessas tragédias. De alguma forma criar, por exemplo, um tour, levar as pessoas para essas regiões, mostrar o risco de criação nas encostas, de fato ter uma educação mais ativa, porque é pouco falado dentro das escolas, e aí se a gente for analisar isso em Petrópolis, que bem que você comentou, é o principal município ali em quesito de fragilidade do solo, se faz muito necessário. Olha, nós vamos então para uma área muito interessante. Petrópolis é o único município que eu conheço, não vou dizer, né, dentro das minhas pesquisas, que tem uma política pública de defesa civil nas escolas. É uma lei, né? Inclusive, eu acompanhei de perto um projeto que foi coordenado pelo Rodrigo Almeida com a Save the Children, que era justamente a defesa civil nas escolas. Ao fim desse projeto, né, que eram em comunidades, inclusive eu participei, acompanhei da 24 de maio, e ao final desse trabalho, os alunos tiveram a competência de fazer um plano de contingência para as suas escolas. Cada um, aquele grupo, que eram brigadistas, e eles fizeram o plano e operacionalizavam o plano. E o fundamental é a gente compreender que todas as pessoas que estão no território, independente de adultos, crianças, né, tem algo a acrescentar, né? E a maior percepção que a gente pode ter é fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer junto com a minha comunidade para que nós tenhamos mais segurança? Então, já existe isso enquanto política pública, algumas escolas já estão implementando nas suas próprias comunidades, né? Inclusive, você faz a referência do lixo, o lixo é uma das ameaças, né, muito forte com a questão, vimos todos nós, né, as imagens do lixo boiando nos rios da cidade. Tem um projeto muito interessante na Vila Rica, né, com a Escola Santa Terezinha, com a comunidade, com os alunos, inclusive ganharam prêmios, que é algo contínuo, é o cotidiano, né, já está inserido naquela comunidade e parte de um trabalho na escola. Então, essa perspectiva de defesa civil nas escolas é a preparação. Enquanto Petrópolis não reconhecer o problema, a solução não vai chegar. Porque é como fazer terapia, né? Quando você não reconhece que tem um problema, como que você vai aceitar que a gente precisa empreender algumas ações, mudar a forma de pensar, mudar comportamento? Denise, pergunta para você, a gente está basicamente chegando até ao fim da nossa entrevista, quais pontos talvez importantes a gente não tenha comentado, que você acha importante a gente comentar, e que se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, por favor. Olha, eu penso, né, eu sou promotora há 31 anos, né, atualmente procuradora, mas promotora dentro da visão, né, de uma profissional operacional, né? Nós temos todo o arcabouço legislativo está aí, né? Todos os instrumentos estão aí, as instituições estão aí. Então, é uma tomada de decisão também pessoal, né? Como, não obstante todos os recursos colocados, as ações propostas, as decisões do Poder Judiciário, e mesmo assim, em 2022, estamos falando das mesmas coisas que eu falava quando eu era promotora aqui em Petrópolis, né? Do período de 95 a 2005. É uma mudança de percepção. As pessoas que vivem em Petrópolis, os empresários que empreendem em Petrópolis, né? Os integrantes do poder público, têm que perceber que não dá mais. Não dá mais. E essa tomada de decisão ficou muito clara com a atuação, né, desse grupo de técnicos voluntários da Rede Serra, dos moradores, né, de juntos buscarem a solução. Penso que esse é um instrumento de inovação social que faz a diferença entre uma cidade que se pretende ser resiliente, né? E convidar a todos, eu acho que esse é o maior convite, de pensar de forma diferente, né? De abrir suas portas e janelas e perceberem que vida estão tendo. E efetivamente
Participem dos NUDECs, participem das suas associações de moradores, não tenham limitações para perguntas, muitas vezes eu vejo as pessoas têm vergonha de perguntar, não tenham limitações, cobrem seus direitos e também cumpram com as suas obrigações, né? Esse ponto é fundamental, a autoproteção. Não vai ter uma autoridade, não vai ter um bombeiro, não vai ter um agente de defesa civil para dar conta da vida pessoal. Então, juntos vamos ter que construir essa resiliência que é comum e que é uma responsabilidade coletiva, não só para essas gerações, mas para as futuras também. Obrigado, Denise, pela sua participação. Obrigada a você, foi ótimo. Obrigado mais uma vez. E para você que está em casa, ela tocou exatamente num ponto muito importante. Inclusive aqui em Petrópolis, algumas associações de moradores foram criadas após as tragédias. Núcleos comunitários de defesa civil foram criados após as tragédias. E a gente conversou na semana passada com o Hélito, que é lá da rua do túnel, que a gente comentou inclusive aqui no início da nossa entrevista, sobre essa união, sobre essa questão de pertencimento, de você de fato, junto com a comunidade, obviamente, procurar cobrar as ações, realizar os seus direitos, obviamente, isso todo mundo tem, mas de cobrar as ações, de estar ativamente ali acompanhando aquele cenário, a transformação daquele espaço, daquele lugar, enfim. E dessa maneira, obviamente, os resultados acontecem, podem levar um determinado tempo, podem, mas o importante é que ele aconteça. E com isso, a gente termina o programa de hoje. Agradeço a você que está nos acompanhando, a sua audiência. A gente volta amanhã e, é claro, eu conto sempre com a sua presença. Uma boa tarde e até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.